Fala, meu amigo, tudo bem? Estamos iniciando hoje mais uma aula de biologia. O nosso assunto de hoje é lipídios, é uma continuação das substâncias orgânicas. Lembre-se que a gente já estudou os carboidratos. E agora vamos entrar nesse assunto importantíssimo que sempre está aparecendo nas questões do Enem, que se refere a lipídios. Lembrando que é muito comum se falar que os lipídios são negativos, vendo um lipídio como vilão, vamos dizer assim. E a gente sabe que não é bem assim. Ele pode até se tornar um vilão, mas ele também tem o seu aspecto positivo e essa é a análise principal que a gente vai fazer. Então, de olho na sua tela, perceba, por favor, eu coloquei aí, ó, veja, lipídios são substâncias boas? São substâncias ruins? Bem, nós podemos ter sim a referência tanto ruim quanto boa. Depende do que nós temos de concentração no nosso organismo. Mas que fique bem claro, volta aqui em mim, preste atenção. Quando a gente fala em lipídios, a gente tem que lembrar sempre que são substâncias essenciais para o nosso corpo e para o corpo dos demais seres vivos. Agora, em determinadas circunstâncias, como altas concentrações, por exemplo, de gordura saturada, a gente pode sim ter problemas, inclusive cardiovasculares. E essa é uma ênfase que nós vamos fazer hoje. Mas quando me refiro a lipídio, dá uma olhadinha nessa figura aí agora. O que você está percebendo? Uma composição química específica. Veja, do ponto de vista químico, os lipídios são ésteres formados por ácidos graxos superiores com álcoois variados, como por exemplo o glicerol. Então o que eu quero colocar para vocês? Que os lipídios são formados na sua grande maioria por ácidos graxos e glicerol. Lembrando que existem lipídios que não têm na composição química ácido graxo. Da mesma forma, por exemplo, que você aprende que os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos, por proteínas, por exemplo, que são formadas por aminoácidos. Eu estou falando que o lipídio também apresenta uma composição de específicos compostos químicos que são exatamente ácidos graxos e glicerol. Agora, você percebeu que na minha fala eu disse que existia a possibilidade de outros álcoois. Então a gente trabalha muito em biologia com as substâncias que são mais utilizadas. Por isso que existe a possibilidade de você encontrar algum livro que tenha não só glicerol, mas tenha outros álcoois que estejam associados, tá bom? Então que fique bem claro, voltando aí a informação, o que é que nós temos? Ácidos graxos na maioria dos lipídios e álcoois variados, principalmente qual foi o que eu falei, pessoal? Glicerol, beleza? Aí veja alguns lipídios que eu coloquei para que vocês comecem a se familiarizar. Quem está estudando vai lembrar que o estrógeno, que a testosterona, que a progesterona, hormônios sexuais, são de natureza lipídica. A gente sempre pede para vocês terem cuidado quando forem estudar hormônios, que vocês percebam que hormônios apresentam natureza química variável. Eu estou enfatizando esses três, o cortisol, a aldosterona, porque são hormônios que estão relacionados com a composição química à base de lipídios. O estrógeno fundamental para o desenvolvimento sexual feminino, secundário, né? A testosterona também, no aspecto masculino, a progesterona, que é aquele hormônio que garante a gravidez, o cortisol, como glicocorticoide, que está associado à ação anti-inflamatória, antialérgica, a aldosterona, que está vinculada à regulação de sais minerais, porque estimula nos rins a reabsorção de sais quando necessário, são hormônios chaves no processo. Lembrando que todos eles têm um precursor que está lá embaixo, que é o colesterol, que inclusive algumas vitaminas são formadas a partir dos lipídios. Eu posso até enfatizar não só a vitamina D, mas também a vitamina A. A vitamina A tem carotenoide, e o carotenoide, oriundo dos vegetais, é peça-chave para a formação da vitamina A. Eu acho que todo mundo lembra, o retinol, também formado não só por uma composição à base de retinol, mas de carotenoide, beleza? Eu enfatizo também, além disso, se você der uma olhadinha agora, a presença de ácido graxo na composição. E aí, pessoal, em outros Enems que aconteceram, conhecer o ácido graxo foi peça-chave, não só porque é uma aula específica de química, vamos dizer assim, mas que em biologia a gente usa muito também, afinal nós temos dois modelos que vão influenciar na composição dos lipídios, que é o ácido graxo saturado e o ácido graxo insaturado. Cuidado como fazer para diferenciar. Todos devem lembrar que quando nós temos um ácido graxo saturado, as ligações entre os carbonos são ligações simples.
E quando você olha o insaturado, essas ligações de carbono podem apresentar mais do que uma ligação, certo? E isso vai ser um diferencial que inclusive molda a fluidez, por exemplo, de uma membrana. E quem está lembrado daquela questão do Enem 2019, que falava de membrana plasmática, eu vou até colocar para vocês daqui a pouco, o conhecimento das diferenças entre fluidez relacionada com gordura saturada e gordura o quê? Insaturada foi necessário para você ter a certeza da questão que estava sendo colocada. Inclusive nos exercícios eu coloquei essa questão falando de membrana para a gente rever a importância dos lipídios na membrana que sempre está sendo cobrado, ok? Então dá uma olhadinha por favor, observe agora. Eu coloquei aí a composição fosfolipídica que é encontrado na membrana plasmática. Eu acho que todo mundo estudou o modelo mosaico fluido. Vai ter uma aula específica da gente em relação à membrana plasmática. E quando você estuda a membrana, a gente fala que a membrana é formada por uma dupla camada de fosfolipídio e que você está percebendo aí são dois modelos de fosfolipídio. Aquele que se encontra com uma concentração, vamos dizer assim, de ácidos graxos saturados e outros que podem apresentar ácidos graxos insaturados. Nessa figura, tem duas coisas importantes sobre a natureza das caudas de hidrocarbonetos. João, por que essa ênfase nas caudas? É porque o fosfolipídio é formado por uma cabeça, né, que tem uma constituição polar e a cauda apolar, ou seja, a constituição lipídica está voltada para as caudas, aí enfatizadas com o termo hidrocarbonetos. A gente tem caudas curtas com maior fluidez que as caudas longas e a insaturação com maior fluidez que a saturação. João, isso foi importante para o Enem de 2019? Eu digo para você que foi e muito. Dá uma observada nessa questão que está sendo colocada aí, não que a gente vá obrigatoriamente fazê-la agora, a gente vai apenas mostrar para vocês que esse fator foi decisivo para se fazer a questão de 2019, porque você tem uma representatividade da fluidez da membrana que seria, vamos dizer assim, caracterizada pela capacidade de movimento que ocorre na mesma. Inclusive, nós temos vários alunos que, quando estão vendo essa aula, não conseguem compreender que essa membrana não é estática. Essa membrana tem, sim, a sua fluidez. Só que essa fluidez ela pode ser maior ou ela pode ser o quê? Menor. Vou voltar à figura só para você perceber aí, ó, que fique bem claro. Os ácidos graxos saturados, a viscosidade é maior, mas a fluidez é menor. Os insaturados, a viscosidade é menor, mas a fluidez é maior. Então, se você me questionar, João, então vamos lá. Existe membrana que tem ácidos graxos mais saturados? Eu vou dizer que sim. João, tem membrana que tem ácidos graxos insaturados? Sim. O que eu posso representar para vocês ou exemplificar? Que tem setores do nosso organismo que a membrana tem que ser um pouco menos fluida. E em outros lugares a membrana tem que ser mais fluida. Veja como a alimentação acaba interferindo. É muito mais fácil para a gente, muito mais fácil a obtenção de saturados no sentido do gosto. Porque a gordura saturada é mais encontrada em alimentos que infelizmente temos mais acesso e normalmente gostamos mais. Já os insaturados, encontrados nos óleos, por exemplo, a probabilidade de você produzir está lá embaixo e você buscar com uma ênfase de gosto maior, muito mais embaixo ainda. Então, qual é a tendência? A gente consumir mais gordura saturada além de produzirmos. Então, lugares ou setores das células que apresentam membrana que deveria ser mais fluida, vai ser menos fluida. Isso vai interferir no campo fisiológico das respostas que esse órgão ou tecido possa vir a ter que dar. Se eu tenho um lugar que tem que ter uma fluidez maior para isso ou aquilo, essa fluidez pode estar interferida quando você consome mais gordura saturada. E isso é um problema, tá? Então, quando eu coloquei essa questãozinha para vocês, dá uma olhadinha nela, do Enem 2019, em que no final, pós a figura, que você está vendo aí a figura da representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio, onde temos uma cabeça polar e temos o nível de saturação e de insaturação. Aí está mostrando na figura de insaturação. E aí ele coloca, assim existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídio, como eu acabei de falar, como as mostradas de 1 a 5. E ele pede, qual dessas bicamadas lipídicas apresenta ou possui maior fluidez? É óbvio que é a figura de número 2, porque você está percebendo
ácidos graxos, né, fosfolipídios, com essa dobrinha mais curtinha, representando a alteração devido à ligação dos carbonos. A figura seria a 2, a questão certa, a letra B. Só faria essa questão, guarda isso, pessoal, quem soubesse não só o assunto de membrana, mas a composição química da membrana. Por isso essa ênfase é muito, mas muito grande. Beleza, amigos? Agora eu coloco para vocês aí especificamente as funções lipídicas. Então vamos lá. Volta aqui em mim e presta bem atenção. Os lipídios, eles não trabalham apenas na composição de membrana. Os lipídios são encontrados com diversas funções importantes no nosso organismo. Eu vou fazer um passear pelas funções lipídicas para que vocês fiquem atentos e não esqueçam a importância. Lógico, quando for necessário a gente falar dos problemas, como acabamos de citar em relação ao consumo excessivo de gordura saturada, óbvio, a gente vai falar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que mostrar os dois lados. Existe uma tendência muito grande, como eu falei no início da aula, de se falar negativamente sobre os lipídios. Eu estou mostrando que os lipídios têm sim, e muito, o seu lado positivo. Mas também temos que mostrar, quando há problemas, por que eles acabam sendo vilões e um dos principais fatores relacionados a doenças cardiovasculares. Tudo bem? Mas vamos enfatizar primeiramente as funções lipídicas. E se você observar a primeira, olha só essa aí logo de cara. Função, fonte e reserva de energia. Pessoal, o que está entre parênteses é o tipo de lipídio que está associado a essa característica funcional. João, eu ouvi falar que a principal fonte de energia são os carboidratos. E são. Só que os lipídios representam uma concentração muito alta de energia. Então eu posso sim ter o lipídio associado a uma fonte de energia. Se você observar nessa figura, nós temos a beta-oxidação de ácidos graxos. Perceba que um ácido graxo está sendo o viabilizador de uma reação para que no fim do processo nós tenhamos a produção de ATP. Perceba que uma das funções desse processo de beta-oxidação de ácidos graxos é abastecer o ciclo de Krebs com unidade acetil. Para quem lembra, o acetil é viabilizador da formação do ácido cítrico. A partir do momento que você tem uma coenzima, que nós chamamos de coenzima A, nas suas mitocôndrias, a rota do ciclo de Krebs é concedida e se viabiliza na cadeia respiratória a produção de ATP. Perceba que, além disso, temos a especificação de fornecer carreadores de elétrons reduzidos para a chamada fosforilação oxidativa. Então, eu posso sim ver o componente lipídio como sendo essencial, como abastecedor energético das nossas células. Agora, existe uma tendência de nós usarmos carboidratos. Então, se a gente usa carboidratos e queima menos para a fonte energética os lipídios, nós dependemos muito, mas muito, não só das nossas células, mas dependendo do que a gente faça com o nosso corpo, a gente pode também queimar essa forma de gordura para a obtenção de energia e não deixá-la acumular demais. João, mas você colocou aí que os lipídios podem ser fonte energética, beleza, e podem também estar relacionados com reserva, beleza, reserva é para usar, reserva não é para manter acumulado, porque se manter acumulado, você pode fazer com que o seu tecido acumule progressivamente uma grande concentração de gordura. E o local que esse armazenamento vai acontecer é no chamado tecido adiposo, dessa figura que você está vendo aí, com essas células chamadas de adipócitos, encontrados aonde? No tecido adiposo. Dá uma olhadinha nessa figura agora, pessoal. O que você tem? O excesso de gordura estocado nos adipócitos, nome das células do tecido adiposo, que se expandem, aumentam o seu tamanho à medida que você estoca essa gordura e não queima essa gordura. Então, preste atenção aqui em mim para a gente finalizar. Toda vida que a gente consome gordura, a gente tem a obrigação de fazer por onde queimá-la, porque senão ela se acumula e temos células capazes de se desenvolver com grande concentração de gordura. No lugar inadequado, isso pode ser risco. Exemplo, nos órgãos. Nós temos tecido adiposo nos órgãos, é essencial que nós tenhamos, até mesmo como base de proteção, sustentação, né? É como se fosse uma capacidade de tornar o nosso órgão mais resistente.
Todos os órgãos vão apresentar tecido adiposo. O problema é quando essa gordura está não sendo queimada, acumulada excessivamente. Isso acaba sendo extremamente prejudicial para a funcionalidade do próprio órgão, que o diga o nosso fígado, que é o nosso laboratório químico. Se você apresenta um alto percentual de gordura, isso pode ser bastante prejudicial. Tudo bem? Está claro isso? Bem, eu coloquei aí para vocês agora a segunda função que está associada aos lipídios. Se você der uma observadinha, eu coloquei função estrutural. Bem, se a primeira foi fonte e reserva de energia, os lipídios também são utilizados com função estrutural. E quando eu coloco função estrutural, é fazer parte de alguma estrutura celular que concede a capacidade de resistência, fluidez, como foi falado, por exemplo, na membrana plasmática. O que você está percebendo nessa figura? Aquele mesmos fosfolipídios que foram falados há pouco tempo atrás, onde nós temos uma cabeça polar e uma cauda apolar. E isso acaba interferindo na fluidez da membrana, certo? Isso acaba influenciando se entra ou não entra substâncias dentro da célula, tá? Por que eu estou colocando isso? Porque acaba interferindo. Lembre-se, a membrana tem a capacidade de promover o que chamamos de permeabilidade seletiva. Um dos fatores, inclusive, lipídicos que pode estar relacionado com maior rigidez da membrana é o colesterol. Ah, então o colesterol é ruim? Não, o colesterol, eu coloquei duas coisas importantes sobre o colesterol, só na aula de hoje. Nós falamos que o colesterol era fundamental como precursor de hormônios, como por exemplo os hormônios sexuais, e agora eu estou colocando que o colesterol faz parte da membrana e pode interferir na fluidez da membrana. Se a membrana vai ter mais, se vai ter menos. Então veja só, tem células na gente que fagocitam. Se tem células na gente que fagocitam, tipo macrófagos, neutrófilos, eu garanto a vocês, é necessário que tenhamos cuidado com essa constituição, beleza? Vamos lá. Próxima função, também função estrutural, agora com os esfingolipídios, que fazem parte dos neurônios. É a segunda maior classe de lipídios da membrana. Inclusive, exemplo de esfingolipídio associado à esfingosina, nós temos antígenos do grupo ABO, que constituem até a classificação do sistema de sangue A, B, AB, O pela ausência, que é um ponto que a gente vai analisar muito bem em sistema ABO. Tudo bem? Agora, peça-chave nos lipídios, aliás, dos lipídios nos neurônios para viabilizar a condução do impulso. Outra função que eu estou colocando aí é isolamento e proteção, é o caso do triglicerídeos. Se você observar direitinho, tem alguns animaizinhos bem bonitinhos aí que vivem em ambientes com temperatura muito baixa. E um dos fatores interessantes para se manter a temperatura desse animal constante e viabilizando para ele a sobrevivência e a sua ação metabólica é ter a gordura que o isola termicamente desse ambiente de frio excessivo, tudo bem? Dando-lhe também, inclusive, proteção, tá? Lembrando que os principais lipídios que trabalham com essa função são os triglicerídeos, ok? Na função 4, eu coloquei a impermeabilização. João, impermeabilização de quê? Bem, impermeabilização de folhas, impermeabilização dos animais tipo aves. Se você perceber, os cerídeos, eles são formados por álcool e ácidos graxos, né? E o que é que nós colocamos? Inclusive o Enem já cobrou isso. A capacidade de tornar as nossas folhas inviáveis para a perda excessiva de água, como essa foto bela da carnaubeira. O que você percebe na folha da carnaubeira? A cera que impermeabiliza, inviabiliza a perda excessiva de água. Inclusive, nós demos um nome aí para vocês, observe, cerumen. Protege o nosso ouvido contra a entrada de micro-organismos ou agentes estranhos. Ah, então aquele cerumen que nós temos no ouvido, ele tem uma função específica e é lipídica, sim. Aí os dois exemplos que eu sinalizei no vegetal e no animal, você vai ver isso melhor em botânica, vai ver isso melhor em animais quando estudar zoologia. Mas eu já adianto, a capacidade da cera impermeabilizar é fundamental para evitar a perda de água nas folhas e evitar a perda de água ou encharcar as penas de aves. Perceba inclusive que eu coloquei o nome da glândula que produz essa cera nas aves e ela é chamada de glândula uropigiana. Dá uma observadinha agora na aplicabilidade, o que é que nós temos aí, ó? Fabricação das velas, sabões, medicamentos. Então eu não posso deixar de lado essa função que é bastante importante, certo?
Outra função que eu sinalizei, os esteroides, falei há pouco tempo atrás. Os esteroides, eles são fundamentais para poder viabilizar as funções hormonais, certo? Então, nesse caso específico, eu estou dizendo que alguns, aldosterona, cortisol, andrógenos, testosterona, estrógeno, progesterona, são peças-chave nas funções que exercem, mas que são de natureza lipídica. Eu queria que você tomasse cuidado com o nome esteroide, porque às vezes é associado a esteroide anabolizante e pode até ser quando colocado de uma maneira inadequada, certo? Outra coisa que eu sinalizei é que carotenoides, com a função de número 6, fazem parte da composição da vitamina A. Não sei se vocês lembram, mas a luz, quando penetra no nosso glóbulo ocular, ele atinge células chamadas de bastonetes. E lá tem um pigmento chamado rodopsina. Esse pigmento chamado rodopsina aumenta a sensibilidade da retina para a luz, porque com esse tipo de aumento de sensibilidade eu consigo viabilizar a transformação dessa luz em impulso nervoso para conseguir enxergar. Aí, para você entender melhor, o que foi que eu fiz? Eu coloquei que a rodopsina ela é formada por proteína e por um radical retineno. Só que o retineno ele tem origem a partir da vitamina A. E essa vitamina A é oriunda do carotenoide vegetativo, portanto, o lipídio pode entrar nesse processo. Então, repetindo bem rapidamente, a rodopsina é um pigmento encontrado no glóbulo ocular que viabiliza a capacidade de você reter a luz, gerar impulso nervoso para que você consiga no cérebro vir enxergar, ok? Outro ponto importante que eu destaquei foram as prostaglandinas, que são mediadores da dor, estão relacionados com o processo inflamatório. A prostaglandina é uma peça-chave para você, dentro de um mecanismo de fluido de cascata, você tem a capacidade de gerar dor. E lembrando que gerar dor, eu sei que pode ser negativo a princípio, mas é um sinalizador de problemas. João, que é prostaglandina, é um tipo de lipídio, que inclusive está vinculado aos efeitos inflamatórios que faz parte do nosso sistema de defesa. Outro tipo de lipídio que eu estou associando com proteína são as lipoproteínas, é a nossa última função. As lipoproteínas, bem conhecidas como VLDL, LDL, HDL, principalmente LDL e HDL, são transportadores de colesterol dentro do nosso sangue. E isso pode potencializar, nessa forma funcional, a necessidade da gente não deixar gorduras acumularem. Eu até especifico sempre, tenha cuidado, LDL e HDL são muito comentados. Nessa classificação que eu estou colocando de lipoproteínas, nós temos aqueles que são considerados ruins quando em excesso e aquele que é considerado bom. Quando eu coloco em excesso é porque LDL, por exemplo, é uma peça-chave no transporte de colesterol. LDL, inclusive, significa Low Density Lipoprotein, significa lipoproteína de baixa densidade e a densidade é inversamente proporcional à concentração de gordura de triglicerídeos que tem. Se eu digo Low Density, menos densidade, mais gordura. Quando eu falo em High Density Lipoprotein, que é o HDL, aí você tem uma densidade maior e a concentração de gordura menor. E faz com que eu consiga falar para você que LDL e HDL, agora pode voltar aqui em mim, o que nós temos? HDL e LDL como sendo mediadores de problemas ou não do nosso organismo, que depende muito do consumo que você faz de gordura saturada. Exemplo, se eu consumir muito gordura saturada, eu elevo o LDL e tenho mais chance de concentrar essa gordura nos meus vasos. Se eu aumento um pouco mais o HDL, eu minimizo os riscos de problemas cardíacos, porque é uma gordura que sai arrastada. A gordura é arrastada, vamos dizer assim, é retirada dos vasos pelo HDL. Então, sugiro a vocês, você vai ter uma aula de sistema circulatório que falará sobre isso, mas não custa nada já adiantar, dar uma analisada em LDL e HDL, que são lipoproteínas que transportam colesterol, ok? Um abraço, amigas, até a próxima.